Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Chamo sua atenção para a palavra de Deus. Eu quero continuar falando no tema os justos e as suas aflições. E quero usar como base Evangelho de João 16:33, palavras de Jesus, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, nada melhor do que Jesus para nos dizer essas palavras. Jesus, ele foi perito em aflição. Veja isso. O Senhor Jesus, inocente, sem culpa, sem mácula, sem mancha, ele sofreu, foi o ser humano que mais sofreu nessa terra, perseguição, açoites, aflições, e enfim, foi crucificado numa cruz e morto. Tudo isso em meu favor e em teu favor, em favor de nós, os pecadores. E veja o auge do sofrimento de Jesus. A verdade é que ele sofreu desde o seu nascimento. Mas vamos aqui ao auge do seu sofrimento. Em Mateus, capítulo 27, versículos 29 ao 31. Evangelho de Jesus conforme Mateus 27, versículos 29 ao 31. Teceram uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça do Senhor Jesus. E, ajoelhando-se, escarneciam dele e cuspiram nele. E com a vara, ou com uma cana, conforme aí a versão da sua Bíblia, batiam na cabeça do Senhor Jesus para que os espinhos penetrassem na sua cabeça. Ainda no capítulo 27 de Mateus, versículos 34 ao 50, Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado, morrendo em nosso lugar. Louvado seja Deus. Então, Jesus foi realmente experimentado no sofrimento. Ele foi, digamos, o maior exemplo de sofrimento. E isso sem nenhuma culpa, somente em nosso favor. Mas tem um outro personagem aqui que sofreu muito também, que se chama Paulo, né? Paulo, ele sofreu por amor a Cristo, ele sofreu perseguição, açoites. Veja, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 25, diz assim, são hebreus, estou no 22, 23 ao 25, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Eu penso que 5 quarentenas menos um é que quando eles chegavam em 39, eles paravam, né? Porque a ordem, conforme Deuteronômio 25:3, é que não podia passar de 40 açoites, aquele que fosse castigado a isso, né? Condenado a isso. E quando chegavam em 39, paravam. Também não está dizendo, claro, que foi de uma só vez,
essas 5 vezes, essas 5 quarentenas, deve ter sido, durante um período. Louvado seja Deus. Porque então ele não resistia. Ainda, capítulo 4, versículo 8 e 9, versículos 8 e 9 de 2 Coríntios, o que diz a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja isso. Veja também, não vai dar para ler, mas veja Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. E ali Paulo cita muitos tipos de sofrimento, mas ele diz que nada daquilo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Agora, eu estou falando com pessoas que talvez estejam pensando: eu estou sofrendo muito, estou passando aflições. Pois é, servir a Deus é passar por aflições, por perseguições, difamação, desprezo, pessoas que antes era seu amigo, sua amiga, e hoje não gosta mais de você porque você é crente, porque você serve a Deus, e você não entende. Mas veja só, se o seu mestre, o nosso mestre, sem pecado, sem nenhuma culpa, sofreu e morreu por nós pecadores, então como podemos ficar de fora de sofrimento? Evangelho é cruz, evangelho é sofrimento, evangelho é renúncia. Louvado seja Deus. Agora, quem nos consola nas aflições? Deus, ele nos consola na aflição, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus nos consola. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então Deus, ele nos consola nas aflições. Jesus nos consola nas aflições. Ainda o versículo 5, 2 Coríntios 1 e 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. O Espírito Santo nos consola nas aflições. Veja isso, Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 16, ele não só nos consola, como conhecido como Consolador, diz assim, Evangelho de João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, e o melhor, está conosco em todos os momentos, a todos os instantes. O Senhor Espírito Santo está conosco. Louvado seja Deus. Então, que Deus fale melhor ao seu coração,